Ei, uma pergunta rápida. Quantos continentes existem? 7? Talvez 5? Não existe resposta correta. De acordo com diferentes abordagens, o intervalo varia entre 4 e 7. Mas, na verdade, podem ser até 8. É bem provável que um continente perdido tenha sido descoberto recentemente entre a Groenlândia e o Canadá. Essa nova descoberta de continente também pode ser a chave para entendermos como os microcontinentes se formam. O que tudo isso significa? E por que essa massa de terra escondida perto da Groenlândia é tão importante? Agora, se você é como eu, e se for, então somos dois, quando ouve a palavra continente, provavelmente pense em terras como a Europa ou a África, lugares acima da água onde as pessoas vivem. Mas, na ciência, um continente não tem a ver com estar acima do nível do mar. Tem a ver com do que a Terra é feita. A camada externa da Terra, chamada de crosta, existe em dois tipos principais, continental e oceânica. A crosta continental é mais espessa, mais leve e composta por diferentes tipos de rocha, como o granito. Já a crosta oceânica é mais fina, mais pesada e feita principalmente de rocha vulcânica escura. Agora, a descoberta sobre o Estreito de Davis, entre a Groenlândia e o Canadá, parece ser um pedaço de massa continental, mesmo estando debaixo do oceano. Os cientistas chamam isso de proto-microcontinente, porque começou a se separar de um terreno maior há milhões de anos, mas nunca se desprendeu totalmente. À medida que as placas tectônicas se moviam lentamente, a crosta terrestre nessa região foi se esticando e rachando. Um pedaço começou a se separar, mas por algum motivo o processo parou. Ele não se afastou como um continente completo, ele também não afundou como a crosta oceânica. Em vez disso, ficou ali mesmo, flutuando sob as ondas durante todo esse tempo. Isso o torna diferente dos verdadeiros microcontinentes, como a Zelândia, que se desprenderam completamente e agora existem como blocos tectônicos separados. A Zelândia é um microcontinente submerso próximo à Nova Zelândia. Cerca de 94% dela está debaixo d'água, mas como é formada por crosta continental, muitos geólogos dizem que ela se qualifica como o oitavo continente da Terra. No entanto, a Zelândia ainda é motivo de debate, porque é grande demais para ser um microcontinente, e não existe um órgão global oficial para definir seu status. Não existe uma organização global como a ONU ou algum tipo de Conselho Internacional de Geologia que possa declarar: olha, isso aqui é um novo continente. Ao contrário de Madagascar, que está totalmente acima do nível do mar e é amplamente aceita pelos geólogos como um exemplo clássico de microcontinente, a Zelândia ainda espera por uma definição adequada. Eu sei que você provavelmente está se perguntando, mas Madagascar não é uma ilha? A resposta simples é que ela é as duas coisas. É a quarta maior ilha do mundo, completamente cercada por água. Mas também é considerada geologicamente um microcontinente, porque se separou do supercontinente Gondwana há cerca de 88 milhões de anos, e é formada por crosta continental, não crosta oceânica. Diferente de ilhas vulcânicas como o Havaí, isso aqui não foi formado só por lava. É realmente um pedaço antigo de crosta continental. Então, Madagascar preenche os dois requisitos: ilha pela geografia, microcontinente pela geologia. E é exatamente por isso que essas descobertas podem ser fascinantes. Assim como Madagascar se destaca acima das ondas, essa massa de terra recém-descoberta sobre o Estreito de Davis se destaca abaixo delas, graças à sua estrutura em comum. O que a faz se destacar é sua espessura fora do comum. A maior parte do fundo do oceano é fina como metal. Isso aqui é mais parecido com argila compactada, em camadas com materiais continentais. Debaixo desse edredom aconchegante, os cientistas descobriram algumas camadas estranhas de rocha. E estranhas porque não estão onde deveriam estar. Essas camadas se comportam mais como os materiais encontrados nos continentes, do que aqueles normalmente vistos nos fundos oceânicos. Há indícios de formações semelhantes ao granito e propriedades magnéticas distintas, o que sugere que esse material é parecido com o que compõe a terra firme. O tamanho também é impressionante. O protomicrocontinente tem cerca de 19 a 24 quilômetros de largura, o que o torna aproximadamente do tamanho de uma cidade média, como a ilha de Manhattan, a 2.000 metros de profundidade. O fato de estar bem embaixo do Estreito de Davis, uma das passagens oceânicas mais largas do mundo, faz dele um dos maiores fragmentos continentais submersos que já encontramos. Segundo os pesquisadores, essa massa de terra começou a se formar entre 58 e 49 milhões de anos atrás, quando a Groenlândia e o Canadá estavam lentamente se separando. Talvez eles simplesmente não estivessem se dando bem. Acontece. À medida que se afastavam, a crosta sobre o Estreito de Davis se esticou e uma das principais falhas geológicas se deslocou, mas a separação não se completou.
Cerca de 48 milhões de anos atrás, o processo de separação parou, e o movimento da Groenlândia para longe do Canadá desacelerou drasticamente quando ela mais tarde esbarrou na ilha Ellesmere. É como um carro saindo da estrada e depois voltando para a rodovia. Uma curva que nunca foi completada. Foi basicamente isso que aconteceu. Um pedaço de terra ficou preso no meio desse movimento. Ele não flutuou por oceano como um novo continente. E também não foi puxado para dentro da Terra. Ele simplesmente ficou onde estava, preso debaixo d'água. Mas isso não é tudo. Esse pedaço tem seu próprio sistema de falhas, e os cientistas dizem que ele realmente parece uma versão em miniatura da falha de San Andreas, na Califórnia. Agora, uma falha é basicamente uma rachadura na crosta terrestre onde seções de rocha deslizam umas pelas outras. Pense nisso como um lugar onde a superfície da Terra se partiu e tentou deslizar de lado. Na Califórnia, esse movimento ainda acontece hoje e pode causar terremotos. Mas sob o Estreito de Davis, a história é diferente. O movimento começou e de repente parou, como se alguém tivesse apertado pause no meio de uma grande mudança. É um momento congelado do passado do planeta, preservado logo abaixo das ondas. Para os geólogos, isso torna um microcontinente sobre o Estreito de Davis incrivelmente valioso. Esta pausa repentina no movimento ajuda a explicar por que alguns pedaços de terra se separam de forma limpa, enquanto outros se torcem, travam ou desaparecem. Mas isso não é só uma questão acadêmica. Ao estudar como os continentes se separam ou travam, os cientistas podem prever melhor futuras mudanças de terra, linhas de falha e atividade sísmica. E prever terremotos e riscos geológicos pode ser muito valioso para todo mundo. Saber como os microcontinentes se formam pode nos ajudar a antecipar como a superfície do planeta pode mudar ao longo de milhões de anos, o que afeta tudo, desde modelos climáticos até a disponibilidade de recursos. Mas até mesmo o avanço tecnológico necessário para essas descobertas já é extremamente benéfico. As mesmas ferramentas usadas para mapear essa terra escondida são utilizadas na exploração de petróleo, instalação de cabos submarinos, monitoramento climático e até em missões de busca e resgate. Falando em tecnologia, por muito tempo essa massa de terra oculta perto da Groenlândia permaneceu invisível. Há apenas 10 ou 15 anos, o fundo do oceano sobre o Estreito de Davis era basicamente um mistério. É profundo, quase congelado. Obviamente não é o lugar mais fácil de explorar. Mas hoje, graças às ferramentas modernas, a descoberta de um novo continente pode ser apenas uma questão de tempo. Os cientistas finalmente conseguem ver e ouvir o que está acontecendo debaixo de toda aquela água. Primeiro, eles usam a técnica de imagem por reflexão sísmica. Esse é um método em que navios enviam ondas sonoras até o fundo do oceano e registram como elas retornam. Diferentes camadas de rocha refletem os sons de maneiras distintas, o que ajuda a construir uma imagem do que está escondido embaixo. É mais ou menos como os morcegos usam ecos para enxergar no escuro. Satélites também desempenham um papel na coleta de dados gravitacionais. Isso pode parecer estranho, mas diferentes tipos de rochas têm pesos ligeiramente diferentes. Rochas mais pesadas criam uma atração gravitacional mais forte, e os satélites conseguem medir essas pequenas diferenças. Outra ferramenta comumente usada nessas explorações são os sensores subaquáticos, que ficam silenciosos no fundo do mar e escutam vibrações naturais, como mini-terremotos ou deslocamentos de rochas. Essas vibrações ajudam os cientistas a descobrir do que a crosta é feita e qual a sua espessura. Eles são basicamente ouvidos no fundo do oceano. Eles também provavelmente usaram AUVs, ou veículos autônomos subaquáticos, basicamente submarinos robôs que conseguem escanear o fundo do mar em alta resolução, mesmo sob gelo espesso. De qualquer forma, os cientistas estão muito animados, porque essa descoberta de um novo continente é mais do que apenas uma surpresa geológica. É o que eles chamam de laboratório natural. O estudo do microcontinente do Estreito de Davis oferece uma oportunidade rara de entender como microcontinentes se formam, evoluem e às vezes não chegam a se separar completamente. Isso também nos lembra que a crosta terrestre não é tão bem dividida quanto pensávamos. Sob o oceano, pode haver outras massas de terra escondidas perto da Groenlândia ou em outros lugares, quase continentes apenas esperando para serem descobertos. Esse continente perdido do Canadá pode não ter se tornado uma massa de terra completa, mas sua descoberta já está mudando a forma como enxergamos a tectônica de placas. E, graças aos avanços da tecnologia, lugares que antes ignorávamos agora estão revelando segredos sobre o passado profundo do planeta e talvez até sobre seu futuro.